Boa noite, meninas. Hoje a nossa aula é de fundamentos. Eu estarei comentando a apostila de hoje, lendo e comentando com vocês a apostila de hoje, tá? Continuaremos os estudos, então, sobre a psicologia do desenvolvimento e agora estaremos falando sobre os teóricos e as suas teorias do estudo sobre o desenvolvimento humano, ok? Bom, na aula passada nós vimos Piaget, como que ele estudou o desenvolvimento, né, humano, dividiu-o em períodos, cada período com a sua característica, e o último que nós vimos foi a adolescência, que falamos um pouco, porque não podemos deixar de dizer que ele é tão importante quanto os outros, certo? E dessas teorias, hoje nós vamos estar dando início a duas outras. Dando início, não, nós vamos estar vendo duas outras teorias e seus teóricos. São eles. Primeiro vai ser Skinner com a teoria do behaviorismo, depois a Gestalt, que é a questão da percepção de imagens, certo? Eu vou ler a apostila e comentar com vocês o que está na apostila. E qualquer dúvida que vocês tiverem posteriormente nas atividades que nós vamos fazer, vocês, por favor, vão enviando para que eu possa estar tirando essa dúvida para vocês, tá bom? Bom, começando. Skinner é o principal representante do behaviorismo. O que é behaviorismo? Behaviorismo compreende uma corrente da psicologia que tenta explicar o comportamento como influências dos estímulos do meio, ou seja, os nossos comportamentos são resultado dos estímulos que a gente recebe do meio em que a gente vive. Então, a gente age de acordo com aquele momento que a gente está e com as situações envoltas nele. Se entendemos como os estímulos dados pelo meio influenciam sobre o comportamento do indivíduo, poderemos interferir neste comportamento simplesmente pelos estímulos que atuam sobre o indivíduo. Ou seja, se a gente compreender como que esses estímulos influenciam o comportamento de um determinado indivíduo, nós vamos então provocar estímulos para que essa pessoa tenha o comportamento que eu desejo, certo? Conforme aponta La Rosa, Skinner tem uma visão do homem como se esse fosse um produto do meio onde vive, acrescentando que o que o homem faz é o resultado de condições que podem ser especificadas e que, uma vez determinadas, poderemos antecipar e até certo ponto determinar suas ações. Quando descobrimos as causas, temos a possibilidade de prever e controlar os comportamentos e, de certa forma, também manipulá-los. Para este teórico, a aprendizagem se dá através dos estímulos do meio. Do mesmo jeito que as atitudes que eu recebo me provocam um certo comportamento, uma certa atitude, eu também posso utilizar desses estímulos em sala de aula para aprendizagem. Exemplo básico, quando uma criança começa a querer brincar e eu dou, por exemplo, uma bola para ela chutar, para ela brincar, o que a gente faz? A gente mostra, a gente chuta, fala para ela bater o pezinho, enfim, todo esse procedimento. E é isso que acontece com os estímulos. Então, é assim que eu provoco uma aprendizagem, é assim que eu provoco um comportamento. E esses comportamentos, eles podem ser reforçados ou extintos, dependendo do modo como eu estimulo, né, essa atitude da pessoa, esse comportamento. Então, vamos ver. O reforço para Skinner consiste em qualquer evento que aumenta a probabilidade da ocorrência de um determinado comportamento. Vejamos um exemplo. Quando uma criança chora, comportamento operante, e este choro traz como consequência a presença da mãe ou o colo da mãe. Estas consequências, a mãe ou o colo, são consideradas reforços e, como tal, retroagem sobre o comportamento, aumentando sua frequência. Ou seja, toda vez que a criança chora, a mamãe está lá presente, não está? Então, esse tipo de atitude da mãe mostrou para a criança que basta ela chorar que a mãe vai estar lá presente para ver o que é que está acontecendo, da colo, da mamadeira, da carinho, certo? Mas se a mãe não for em momento nenhum ou só em alguns momentos específicos, ele também vai perceber que
tem os momentos que a mãe vai estar presente. Então, para certas situações, ele não vai mais estar chorando. E esse princípio, gente, vale também para a sala de aula. Então, se eu estimular o meu aluno, quando ele, por exemplo, ele está participando da aula, tá comentando o que a gente ensinou e está participando, está fazendo, e eu o estimulo a questionar mais, a participar mais, a estar mais presente na aula, então ele vai ter prazer em fazer isso sempre, consequentemente. Mas se eu utilizo de estímulos contrários, ou tipo, menino, cala a boca, que pergunta boba, não é nada disso que nós estamos falando, você só dá fora. Então esse estímulo vai ser um estímulo negativo, então ele vai parar de participar, ele vai parar de perguntar. Então a gente tem que prestar muita atenção no tipo de estímulo que a gente oferece. E seguindo os conceitos, devemos entender que reforço é toda consequência que, seguida de uma resposta, modifica a probabilidade futura da ocorrência dessa resposta. O reforço pode ser positivo ou negativo, conforme eu já expliquei para vocês, tá? Então, se ele for positivo, a criança vai sempre estar vai repetir essa atitude. Se for negativo, não, vai excluir, não vai querer participar, não vai querer fazer e não vai ter uma resposta, não vai apresentar nenhuma resposta mais com relação àquilo que eu provoquei. Vem uma outra etapa também, a extinção, que é um outro tópico dentro desse comportamento que Skinner vê. A extinção, segundo Bock, que é um autor, né, que estuda Skinner, 1999, é um procedimento no qual uma resposta deixa repentinamente de ser reforçada, tendo como consequência a diminuição da frequência da resposta, até que mesmo poderá deixar de ser emitida. Um exemplo básico que a gente vai dar disso, quando uma pessoa que estamos paquerando deixa de nos olhar e passa a nos ignorar. Nossas investidas tenderão a desaparecer. Isso é fato, né, gente? Outro aspecto desse comportamento que Skinner tanto fala, a punição, que é um outro procedimento muito importante na teoria de Skinner, que envolve a consequência de uma resposta quando ocorre a apresentação de um estímulo aversivo ou remoção de um reforçador positivo que estava presente. É o exemplo que eu dei atrás. O bebê chorava, a mamãe ia lá e acalentava. A partir do momento que ele chora e a mãe não vai, então isso vai parar de acontecer. Ele vai perceber que não adianta mais chorar, que ela não vai estar lá, né? A mesma premissa vale para dentro de uma sala de aula. As práticas punitivas empregadas na educação foram questionadas pelo behaviorismo, quando antigamente se obrigava um aluno a ajoelhar-se no milho para corrigir um comportamento indesejado. Os behavioristas propuseram, então, a substituição destas práticas de punição por procedimentos de instalação de comportamentos desejáveis. Ou seja, ao invés da gente punir, provocar, então, procedimentos que mudem esse comportamento, provocar atitudes, dar estímulos que, ao invés da gente castigar, punir, mudar esse comportamento. Então, poderíamos analisá-lo de várias maneiras. Diante da compreensão do behaviorismo, podemos ver o quanto este pode ser aplicado na educação, levando em consideração que são conhecidos os métodos de ensino programados, o controle e organização das situações de aprendizagem, bem como a elaboração de uma tecnologia de ensino. Ou seja, eu não preciso punir. Existem várias outras maneiras de eu estar educando, entre aspas, este erro, né, que o aluno cometeu, esse comportamento indesejado, ao invés de provocar uma punição física. Eu posso estar trabalhando por várias outras vertentes, onde eu vou levar o meu aluno a deixar de ter esse comportamento, provocando estímulos que o levem a agir de outras maneiras. Ao invés de castigá-lo, eu posso levá-lo a compreender que aquilo que ele está fazendo não vai dar certo, não é o resultado, não vai adiantar, ele vai só estar atrapalhando, ele vai estar só perdendo com aquilo, né? E na educação infantil, gente, por ser crianças pequenas, esse tipo de comportamento a gente acaba fazendo nele naturalmente. Vocês vão perceber mais pra frente, ok?